O ex-presidente Lula discursa em seminário mundial sobre educação. Lula abriu o evento virtual que é promovido pela ONU em parceria com outras organizações. E ele lembrou da importância do educador Paulo Freire na libertação dos oprimidos em todo o mundo. Lula falou também das políticas de educação de seu governo e dos desafios impostos pela pandemia da Covid-19. Ele disse o seguinte, abre aspas, por mais profundas que sejam as crises, por mais escuro que faça, depende de nós acender a luz nas trevas. E creio que nunca foi tão necessário sonhar e seguir lutando para construir um mundo melhor do que este em que vivemos. A Volkswagen assina um termo de ajustamento de conduta numa tentativa de reparar a sua atuação com trabalhadores durante o regime militar. A fábrica alemã é investigada por tortura e prisões de operários dentro da montadora no ABC Paulista. Em 2017, a empresa reconheceu que 6 operários foram presos e um foi torturado dentro da fábrica. O TAC, esse termo de ajustamento de conduta, foi acordado entre a Volks, o Ministério Público Federal e a Procuradoria do Trabalho de São Bernardo do Campo. No acordo, a Volkswagen se compromete a pagar 36 milhões de reais, que serão divididos entre ex-funcionários e projetos que buscam reparação de danos causados pelo regime militar. Em contrapartida, a empresa se livrará de processos judiciais que a acusem de cumplicidade com o regime. E é justamente essa parte do acordo que é reprovada pelos trabalhadores. Vamos ouvir. A imprensa está comprando uma versão e repetindo uma versão da Volkswagen sobre esse acordo. Não é bem assim. A vantagem dessa notícia é que traz à luz, no momento que tem um governo que defende a tortura e a ditadura, a cumplicidade das empresas, não só da Volkswagen com a ditadura. Isso é muito bom. Segundo, é positivo que os trabalhadores que foram perseguidos, colocados nas chamadas listas negras da época, torturados, presos, tenham uma compensação financeira. Qual o detalhe? A Volkswagen está separando isso, essa indenização, da sua cumplicidade com a ditadura. E ela quer posar de benemérita, dando um dinheiro previsto para o Memorial de Luta dos Trabalhadores, que registraria não só a história da Volkswagen com a ditadura, mas também a escravidão, as lutas operárias no começo do século das mulheres, testes aqui de São Paulo, a greve geral, a resistência na ditadura Vargas, a resistência na ditadura militar e a cumplicidade das empresas com a ditadura, tudo isso não vai ter. Esse dinheiro vai para um memorial dos advogados que lutaram contra a ditadura, que é muito interessante também, mas não é um memorial de luta dos trabalhadores. Ou seja, a invisibilidade dos trabalhadores, das suas lutas, vai continuar. E também achamos a cumplicidade das empresas com a ditadura. Isso continua invisível. Quer dizer, é como se a Volkswagen desse uma indenização para pagar tudo isso. Ela sai limpinha desse acordo, nesse sentido. O Sebastião Neto, que você acompanhou agora, ele é do Projeto de Investigação Operária e do Fórum dos Trabalhadores por Verdade, Justiça e Reparação. Na contramão da reforma administrativa proposta pelo governo, a Advocacia Geral da União promove mais de 600 procuradores federais. Com essa promoção, 92% dos procuradores foram alçados para o topo da carreira, com um salário de R$ 27.300, que é o teto salarial dessa categoria. 303 foram promovidos por merecimento e outros 303 por tempo de trabalho. O processo de impeachment de Witzel é aprovado por maioria absoluta. Por 69 votos a 0, os deputados decidiram pela continuidade do processo de afastamento definitivo de Wilson Witzel do governo do Rio de Janeiro. Lembrando que Witzel já está afastado temporariamente por decisão da Justiça. Witzel é acusado de participar de um esquema de corrupção que desviou recursos da saúde no Estado. Uma última notícia, Ernesto Araújo comparece ao Senado para explicar a visita de Mike Pompeo ao Brasil. O chanceler é ouvido pela Comissão de Relações Exteriores. Mike Pompeo, que é secretário de Estado norte-americano, foi recebido por Araújo no dia 18 em Roraima. O ministro das Relações Exteriores disse que o motivo da visita foram ações humanitárias e rebateu as críticas de que Pompeo teria usado o Brasil como palanque eleitoral de Donald Trump. Vamos ouvir.
Olha, eu não posso receber uma visita para falar de democracia na Venezuela, para apoiar a ajuda humanitária na Venezuela, porque faltam 46 dias para a eleição americana. Nós estaríamos dizendo, olha, então existe a prevalência da eleição americana sobre os direitos humanos. Estaríamos ferindo brutalmente a Constituição. Sobre essas notícias do dia, a gente conversa agora com o Tuto de Paula Souza, professor da PUC São Paulo. Oi, Tuto, que saudades, tudo bem com você? Oi, Thalita, saudades também, viu, de você e de todo o público da TVT. Tudo jóia, Tuto, vamos estamos aqui, começar né? falando sobre essa... Diga. Estamos aqui, tá tudo certo. Estamos online, em home office, mas continuamos discutindo o Brasil todas as tardes aqui. Agora contando com a sua presença, que é sempre muito boa. Eu estava com saudades porque o Tuto participava antes no nosso estúdio. Desde que a gente começou esse processo todo de home office, fazia tempo que a gente não conversava com o Tuto mesmo. Que bom que conseguimos uma brechinha na sua agenda para que você possa participar aqui. Vamos comentar, então, essa questão do chanceler, do Ernesto Araújo, usando, inclusive, os direitos humanos para justificar essa visita de Mike Pompeo ao Brasil. Você sabe que ontem a gente conversava sobre essa visita e os discursos de Bolsonaro e Trump ali na ONU, e o professor Legene Mirhan, que participa aqui com a gente, falou que Mike Pompeo veio ao Brasil, inclusive, para soprar o que seria o discurso de Bolsonaro ali na ONU. Então, porque houve muitas similaridades entre esses dois discursos. O que você achou dessas justificativas de Ernesto Araújo nesse momento? O Ernesto Araújo está seguindo bem o chefe, né? Ele segue bem o chefe porque o chefe vai à ONU, diz que é importante falar a verdade e a partir daí só falta com a verdade. O Ernesto Araújo faz a mesma coisa no Senado e faz ali um remendo mal acabado, né, em relação ao pretexto da vinda do secretário de Estado norte-americano ao Brasil, do Mike Pompeo, quer dizer que por razões humanitárias. Está óbvio para todo mundo que não foram razões humanitárias, ele vai lá para a fronteira do Brasil com a Venezuela, na sequência ele voa para a Colômbia e faz o mesmo tipo de pressão e o mesmo tipo de proselitismo político, né, mirando, de um lado, o eleitorado latino nos Estados Unidos, né, que é contaminado também com a visão demonizada do Maduro e tal, da Venezuela, e, portanto, eles vão fazer política e vão fazer campanha eleitoral e usar esse tipo de intervenção americana com o pretexto de uma ação humanitária. Isso está muito claro, né? E também está óbvio que a Constituição brasileira defende os direitos humanos, é verdade, né? Mas isso se não é inédito, é raríssimo acontecer na diplomacia brasileira, na diplomacia profissional brasileira, ao longo de todos os tempos, de você fazer um ato que possa significar uma interferência eleitoral em outro país, né? Servir, portanto, como cabo eleitoral, fazer escada para uma ação eleitoral americana no território brasileiro, para além do fato de que as posições americanas no continente sul-americano, né, as posições norte-americanas no continente sul-americano, notadamente na Venezuela, são lamentáveis, efetivamente lamentáveis, por mais que se possa fazer críticas à degradação social e à condução que o presidente eleito da Venezuela, Nicolás Maduro, tem tido nos últimos tempos. Mas a gente tem que também entender que ele passa e sofre pressões de todos os lados, inclusive de um bloqueio econômico importante feito pelos Estados Unidos e acompanhado pelo seu vassalo da hora, que é o Brasil. Sim, e você fala nessa propaganda política que Mike Pompeo fez aqui utilizando o Brasil, mas na própria ONU, Bolsonaro também cita Trump, né? Ele cita os acordos de paz feitos por Trump ali no Oriente Médio, então ele também faz uma propaganda eleitoral para o Trump ali no ambiente da ONU. É vergonhoso tudo isso. E daí eu quero já aproveitar para fazer o comparativo, que a gente já discutiu bastante, Bolsonaro, ONU, Trump, mas hoje foi a vez de Lula falar no evento da ONU, né? Falou num seminário sobre educação, também ali organizado pela Organização das Nações Unidas. É um momento importante. Certamente, né? Obviamente que um evento no qual a ONU participa, organiza com outras tantas entidades, ele não é um evento resposta à posição do Bolsonaro na ONU, né?
mas é simbólico que o presidente Lula seja convidado a um evento no qual a ONU também participa, e um evento sobre educação, no qual o presidente Lula lembrou, inclusive, o educador brasileiro reconhecido mundialmente, com o maior número de títulos de doutor honoris causa pelo Brasil, no mundo inteiro, em dezenas de universidades, que é o Paulo Freire, que faria 100 anos em 2021 se estivesse vivo, né? E que também virou motivo de alvo, né? Dessa política obscurantista do bolsonarismo e do neofascismo que campeia no Brasil ultimamente. Então, é simbólico, é emblemático, é importante a presença de um verdadeiro democrata e de alguém que, de fato, foi um estadista e um chefe de Estado no Brasil, não esse arremedo que é o Bolsonaro, esse arremedo de extrema-direita que o Brasil pariu em função, digamos, a partir do golpe de 2016 e de uma inflexão conservadora e de uma inflexão das elites brasileiras que depois, inclusive, não conseguem controlar a criatura que produziram nesses últimos anos, né? Pegaram lá um extremista de direita obscuro, ligado às milícias no Rio de Janeiro, com 30 anos no Congresso Nacional, sempre dormindo nas sessões, que não fazia nada, totalmente irrelevante, né? Que a democracia brasileira suporta esse tipo de figura, e ela acabou virando, na linha do antissistema, etc., ela acabou virando a alternativa que a elite apoiou, já que não conseguiu emplacar os seus candidatos preferidos. E agora ela também, de algum modo, está colhendo, pelo menos do ponto de vista dos costumes, do ponto de vista da corrupção, etc., está colhendo os frutos que ajudou a plantar. Continuando a falar sobre o governo Bolsonaro, queria trazer essa contradição que é a história dos procuradores sendo remunerados com teto salarial, R$27 mil agora, no momento em que o próprio governo apresenta uma reforma administrativa justificada por conta dos gastos que precisa fazer, e daí a gente tem essa notícia que a própria AGU está, como chama? Está realmente dando uma promoção para esses procuradores para que eles recebam um salário de R$27 mil. Como entender tudo isso? O Brasil é uma piada, se tornou uma piada de mau gosto em muitas latitudes, né? Em muitos assuntos, em muitos campos. Essa medida da AGU não só um escárnio, né? E ela seria cômica se não fosse trágica, porque ela é descaradamente uma ação de proteção corporativa, né? E quem pode mais chora menos, tá certo? E é aquela ideia também de outro ditado brasileiro que diz assim, na falta de farinha, meu pirão primeiro. Então, os caras, para escaparem da reforma administrativa, vão lá, se antecipam e fazem uma promoção para o topo da carreira, ou para o topo dos rendimentos, eu não sei nem se é carreira, né? Mas para o topo salarial de 606 procuradores. Quer dizer, é um negócio sem nenhum tipo de vergonha na cara, né? Não tem outra palavra, não tem outra expressão para usar. É um corporativismo sem vergonha na cara, né? Sem nenhum sentido de serviço público, de servir ao público, né? É simplesmente uma aberração entre as muitas que estão acontecendo no Brasil. É isso que o Brasil se tornou e que nós vamos ter que trabalhar duro para conseguir trazer de volta o mínimo de decência, o mínimo de condição de vida decente, digna, cidadã para o nosso país, né? Que perdeu nos últimos anos. A gente vai ladeira abaixo e, nesse sentido, o Bolsonaro também cumpre a sua promessa. Na verdade, não era uma promessa, a sua afirmação de que era preciso destruir para um dia, quem sabe, poder construir. Eles estão sendo bem-sucedidos no trabalho de destruição e mesmo de ativação do que há de pior, né, nos segmentos profissionais, nos segmentos comerciais, industriais, enfim, na economia brasileira. Eles despertam os setores, os segmentos, os agrupamentos mais reacionários que há no Brasil e que tiraram a cabeça de fora e que se sentem agora autorizados
por um chefe de governo, por um presidente da República que faz o que faz e para o qual não há respostas. As instituições brasileiras estão em tal nível de fragilidade, né, e ao mesmo tempo de cumplicidade com isso que está aí, que elas não conseguem responder, salvo uma ou outra resposta sempre aquém do necessário, né, seja no legislativo, seja no judiciário, seja mesmo nos outros níveis do executivo aqui, com algum atenuante para os governadores, prefeitos, que fazem críticas ao governo Bolsonaro, mas que têm também que ser comedidos para não serem retalhados pelo governo federal. Você lembrou isso, que comentava bastante quando comentávamos no ano passado o governo Bolsonaro, de que ele sempre colocou que ele precisava destruir para depois poder construir alguma coisa. E o que a gente vem assistindo desde então é essa destruição sendo praticada pelo governo em todas as áreas. Eu queria comentar uma última notícia com você, que é essa história da Volkswagen, então, fazendo esse termo de ajustamento de conduta. Nesses tempos de revisionismo histórico, é importante que a Volkswagen reconheça que teve esse papel durante o regime militar e que, de alguma forma, possa conceder esse benefício agora para esses trabalhadores que foram atingidos. Mas, como a gente viu mesmo na fala do Sebastião Neto, a empresa sai limpinha disso tudo e os trabalhadores são invisibilizados mais uma vez. Então, também uma crítica bastante importante que o Neto coloca aqui para a gente. Não tenha dúvida. Quer dizer, é importante o reconhecimento de uma participação nefasta de uma empresa como a Volkswagen nos porões da ditadura, né? Porque nós não estamos falando apenas de um apoio explícito a um governo militar. Nós estamos falando de tortura, de constrangimento, de delação de funcionários da própria montadora no Brasil, né? Então, nós estamos falando de uma participação ativa, nefasta, de uma empresa num regime autoritário, num regime truculento, num regime de exceção e de arbítrio, que foi a ditadura militar no Brasil, mais do que documentado, por mais também que esse revisionismo ficcional que tentam fazer da história tentem dizer o contrário, né? Então, a Volkswagen ter participado disso é absolutamente nefasto, ter reconhecido esse erro é muito importante. Agora, uma coisa é reconhecer o erro de maneira, digamos, autêntica, né? E outra coisa é reconhecer o erro para tentar se livrar de outras ações judiciais, para tentar apenas se proteger de ter que pagar mais indenizações em novas ações. Então, esse é um problema, né? O que transforma esse reconhecimento, coloca em dúvida o reconhecimento. É apenas uma esperteza, um oportunismo para reduzir os danos, quer dizer, vou gastar 36 milhões de indenização, mas sei que poderia gastar mais, então vou cavar um acordo que me permita não gastar mais no futuro. Aliás, o Brasil está cheio disso, né? A gente viu a Rede Globo de televisão reconhecendo, há algum tempo atrás, a sua participação, o seu apoio à ditadura militar, fazendo uma meia-culpa e voltando a se conduzir da mesma forma, ou até de maneira pior, em relação ao golpe de 2016, em relação ao apoio ao governo Bolsonaro, está colhendo os frutos agora, porque apoiava, junto com a elite brasileira, a política econômica do Paulo Guedes, esse ultra-neoliberalismo, de desregulamentação do trabalho, de ataque aos direitos sociais e humanos, enfim, ela queria só o bônus sem o ônus, né? Vai acabar pagando o ônus também. Eu espero que o judiciário brasileiro, que tem setores, apesar de também em crise, apesar de também em frangalhos, né, porque não consegue responder às afrontas às nossas leis, mas que tem bons juízes, que tem bons desembargadores, que tem bons ministros, quer dizer, estou falando bons aqui, não é tecnicamente, quer dizer, gente de fato de bem, gente decente, e que sejam capazes de bancar, né, e de examinar adequadamente para não deixar com que empresas como a Volkswagen façam apenas um ato reparador, mas por mero oportunismo jurídico e não efetivamente para tentar reparar uma injustiça e uma atitude, uma ação nefasta que cometeu há décadas atrás.
Tudo sempre costurando tudo aqui pra gente, nos ajudando a entender o contexto, o momento atual. E o pessoal tá gostando muito, Tuto. Deixa eu ler alguns comentários. Maurício Augusto falou saudades do Tuto, volte rápido à programação. Joselita Santana falou Salvador, bem-vindo, professor Tuto. BPT tá ótimo nesse novo normal, um time de primeira. Thelma Pontes, bem-vindo de volta, querido Tuto. Janete Facioli, que alegria ver o professor Tuto novamente na TVT. O Lafayette, ótimo professor Tuto, lembro dele nos programas semanais na TVT, grande persona. Muita gente aqui lembrando e achando muito bacana o seu retorno aqui, a sua participação. Vamos ver se a gente consegue tornar um pouco mais frequente, mas a gente sabe que o professor Tuto tem uma agenda lotadíssima, mas sempre que dá, ele nos atende também, né? Obrigada. Não, para a TVT eu sempre acharei um espaço. Virei com o maior prazer, a gente pode combinar outros encontros como esse. Vai ser um prazer reencontrar meus queridos amigos de TVT, começando pela Thalita, mas o povo que está aqui na técnica, que está aí por trás na técnica, ainda que em home office, enfim, Salan, sim, o pessoal que está por aí, também meu super abraço para eles, é um prazer. Todo o público, também tem morro de saudade de vocês, viu, do público da TVT, que sempre foi muito solidário, muito carinhoso, sempre esteve comigo nos vários anos que eu tive aí na TVT. É isso. Tuto, muito agradecida, muito obrigada. Beijos de todos nós para você e até uma próxima. Boa tarde. Beijos meus. Boa tarde a todos.